A parábola das 10 virgens está registrada em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. E percebemos que todas as virgens têm lâmpadas que indicam que estão esperando o retorno de um noivo durante a noite. Esta é uma figura do testemunho delas. Elas estão todas inconscientes, instintivas do tempo, pois estão dormindo. No meio da noite, um grito traz todas elas à consciência. O anúncio é que esta é a noite da vinda do noivo. As virgens não são noivas ou candidatas a noivas. Elas estão esperando para participar da festa de casamento. O contexto define-se pela palavra casamento, e note o versículo 10 deste capítulo 25 de Mateus, e se refere ao casamento ou à festa de casamento com o noivo. O evento que anuncia a vinda do noivo mostra a diferença entre as duas classes. As sábias, com o óleo em suas vasilhas, e as outras que se mostram incapazes de encontrá-lo, porque não têm óleo para sustentar sua professa expectativa do noivo. Tudo isso nos leva para um período depois do arrebatamento da igreja. E vemos aqui dois tipos de judeus que professam estar esperando o retorno de Cristo à terra. Das 70 semanas proféticas de Daniel, algo que encontramos no capítulo 9 do seu livro, do versículo 24 ao 27, falta uma semana de 7 anos para se cumprir. Evento que começa a se desenrolar após o arrebatamento da igreja para o céu. No período, ou melhor dizendo, no meio do período destes 7 anos, ocorre o evento que o Senhor descreve no capítulo 24 de Mateus como a abominação da desolação. O iníquo profana o templo judaico em Jerusalém, tomando o lugar de Deus, provavelmente sentando no propiciatório do templo. Isso fará com que aqueles judeus que professam esperar pela redenção de Israel reconheçam os tempos proféticos cruciais que os cercam naquele momento, naquela situação. Você pode ler em sua própria Bíblia Lucas capítulo 21, versículo 28, e leia também o capítulo 2, versículo 38. Aqueles que não foram salvos e nasceram do Espírito, representado pelo óleo na vasilha, que é representado o Espírito Santo, não serão capazes de resistir ao poder da besta, ou seja, o iníquo. E será difícil sobreviver em uma sociedade governada pela marca da besta, algo que temos em Apocalipse capítulo 13, do versículo 4 ao 18. Quando o sol da justiça, algo que temos em Malaquias capítulo 4, versículo 2, ou seja, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, vier para acabar com aquela noite escura de perseguição, os regenerados pelo Espírito Santo entrarão na alegre festa de casamento. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 9 e 11. Os não regenerados serão eternamente excluídos do reino milenar e da presença do Senhor. Ambas as classes, nesta parábola, são judeus que estão esperando a vinda do noivo, o Filho do Homem, retornando com sua noiva à igreja. Nesta parábola de Mateus 25, das 10 virgens, o Senhor Jesus, não está dizendo ou não diz que essas pessoas ouviram o evangelho antes do arrebatamento, ou seja, o evangelho da graça. Eles vão ouvir, sim, o evangelho do reino após o arrebatamento, algo que temos em Apocalipse capítulo 7. Mas o Senhor dá esperança para essas pessoas já no Antigo Testamento. Eles tinham as escrituras proféticas do Antigo Testamento para assegurar-lhes o retorno do Senhor à terra de acordo com os sinais, os tempos e as estações. A questão de uma segunda oportunidade de salvação após o arrebatamento não está nesta passagem, ou seja, uma segunda oportunidade
de arrependimento e salvação para aqueles que já ouviram hoje o Evangelho da Graça. Não está aqui nesta passagem. Portanto, termino este vídeo tratando de um outro assunto, dizendo que a definição de graça não é apenas o ato de amor. Devemos acrescentar algo mais a isso. Graça é um ato de amor para com o necessitado. Deus ama o seu Filho unigênito, mas não existe o elemento graça nesse amor. Ninguém pode dizer que Deus trata seu Filho com graça, o seu Filho eterno. Deus também ama os anjos, mas isto tampouco pode ser considerado como graça. Por que não é graça o amor do Pai para com o Filho e o amor de Deus para com os anjos? A razão é que não há perdas ou faltas envolvidas nestes relacionamentos. Há somente amor. Não existe a ideia de graça. Somente quando há perdas e faltas, quando não existe maneira para resolvermos nossos problemas por nós mesmos, é que o amor torna-se real como graça. Visto que somos pecadores por natureza e por prática, somos os que têm problemas e não temos como solucioná-los. Mas Deus é amor, e seu amor é manifestado a nós como graça. Portanto, quando o amor flui no mesmo nível, ele é simplesmente amor. Mas quando ele flui para baixo, ou seja, no caso de Deus, para nós é graça. Por isso, os que nunca estiveram em uma situação miserável jamais podem receber graça. O amor também pode fluir para um nível mais elevado, mas quando isso ocorre, não é graça. O amor também pode fluir entre níveis iguais. Quando isso ocorre, também não é graça. Somente quando o amor flui em direção inferior é graça. Se quer estar acima de Deus ou quer ser igual a Deus, você nunca verá o dia da graça. Somente os que estão abaixo de Deus podem ver o dia da graça. Isso é o que a Bíblia nos mostra acerca da diferença entre amor e graça. Embora a Bíblia mencione o amor do Senhor Jesus, a Bíblia dá mais atenção à graça do Senhor Jesus. A Bíblia também fala da graça de Deus, mas ela dá maior atenção ao amor de Deus. Não estou dizendo que não existe o amor do Senhor Jesus e a graça de Deus na Bíblia, mas a ênfase na Bíblia está no amor de Deus e na graça do Senhor Jesus. Como foi que Paulo saudou a igreja em Corinto? Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Você não pode mudar a sentença para ler a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Você não pode fazer isso, porque a ênfase da Bíblia está no amor de Deus e na graça do Senhor Jesus. Mas por que é assim? Porque foi o Senhor Jesus quem cumpriu a salvação. Foi Ele quem concretizou o amor e efetuou a graça. O amor de Deus torna-se graça por meio da obra do Senhor Jesus. Portanto, a Bíblia diz-nos que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. O Senhor Jesus disse uma certa vez a um homem chamado Nicodemos: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que acabei de citar agora estão registrados em João capítulo 3, versículos 17 e 18 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto,
Todo ser humano, em qualquer parte do mundo, precisa da graça de Deus para a sua salvação. Foi o que acabamos de ler aqui, vindo da própria boca do Senhor Jesus e também do apóstolo Paulo. Nós precisamos da graça de Deus para ser salvo. Não podemos contribuir nesta salvação. Deus oferece uma salvação de graça em que o custo foi tudo assumido por Ele, quando seu Filho na cruz deu a sua vida. Lá Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Deus oferece uma salvação de graça para o pecador perdido, necessitado desta salvação. E nós, como pecadores, nós tomamos posse pela fé. Nós recebemos em nosso coração, recebemos para nós mesmos. Esta é uma realidade que a Bíblia afirma que podemos receber, podemos ser salvos, podemos ter a certeza da salvação. Eu vou terminar esse vídeo citando o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículos 27, 28, 29, e pode ler o 30 também, mas ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me conhecem, elas me seguem. As minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você já tem esta vida eterna? O que você pode fazer e como você pode receber? A Bíblia aponta somente uma maneira de termos a vida eterna, de sermos salvos. Leia Atos capítulo 16, versículo 31. O que Paulo e Silas responderam para um homem que perguntou o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta foi simples e clara: crê. Deposite sua fé no Senhor Jesus e você será salvo. Você também.